Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Meus irmãos, graças a Deus, porque já é o segundo domingo em que nós podemos nos reunir com as nossas portas abertas para cultuarmos a Deus. Um culto presencial, coletivo, ainda não é como nós gostaríamos que fosse, todos mais próximos e com mais gente cultuando a Deus. Mas graças a Deus, porque estamos aqui já em culto desde o domingo passado que nós podemos nos reunir. A partir do próximo domingo nós teremos os nossos 2 cultos dominicais. Nós teremos um às 10 horas da manhã e um outro às 4 horas da tarde. Então, os 2 cultos dominicais. Esperamos nos organizar também para funcionarmos as EBDs. Vamos procurar espaço em que possamos nos reunir para o estudo da palavra de Deus. Pedimos aos irmãos que orem pelas nossas igrejas irmãs em São Paulo a partir do próximo domingo. As igrejas poderão se reunir também de portas abertas para cultuarem ao nosso Deus. Nós começaremos o culto desta manhã com o cântico do hino de número 1 do cantor cristão, sob a regência da irmã Nita, hino de número 1 do cantor cristão. Bom dia, irmãos. Vamos tocar de pé? Estamos sem instrumento, mas temos aqui muitas vozes. Então vamos fazer um belo coro. Também está sendo projetado. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá do céu.
Peço aos irmãos que abram a Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 16. Nós faremos a leitura deste texto bíblico responsivamente. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos farão a leitura dos versículos pares. João capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Do pecado, porque não creem em mim. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E porquanto vou para o Pai, conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagas entre vós acerca disto que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de dar à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. E naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vou-lo há de dar.
Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Todos juntos: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Pastor Pascoal, por favor, nos dirija a Deus em oração. Amém, Deus. Amém. 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 Ó Deus. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, nós recebemos o comunicado de uma garotinha, filha do pastor Alex. O pastor Alex é pastor em Cajazeiras, Alto Sertão paraibano. Na verdade, é a última cidade da Paraíba. Quem segue da Paraíba para o Ceará. Logo depois de Cajazeiras, então, vem o Ceará. É uma região muito difícil e a filha dele, a Ana Kathleen, ela, a partir de uma dor que sofreu no joelho, essa dor evoluiu numa enfermidade que os médicos ainda não conseguiram diagnosticar.
ela está com abscesso no pescoço, há outras complicações. Ela foi removida de Cajazeiras a Campina Grande para um tratamento específico, mas em Campina Grande, examinada por um médico, o médico entendeu que o caso não é para cirurgia. Voltou para Sousa, perto de Cajazeiras, para continuar o tratamento. Então pedimos aos irmãos que orem por essa garota. Ela tem quantos anos, Nancy? É bem menina ainda e sofrendo tanto. Então pedimos aos irmãos que orem pela Ana Kathleen, filha do pastor Alex. Não esqueçam disso em suas orações em casa. Eu peço aos irmãos que continuem orando pelo Levi, neto do pastor Daniel. Há quase 6 meses que ele está em um hospital em Salvador. Na verdade, ele nasceu nesse hospital, continua nesse hospital, passou por uma cirurgia delicada no coração, 2 cirurgias no coração, e de lá para cá tem sofrido muito. Às vezes bem, daqui a pouco vem uma recaída, mas graças a Deus que agora ele está no estado estável. E um outro hospital em Salvador deverá recebê-lo para um tratamento mais específico. Ele sairá da UTI, passará por esse tratamento e esperamos em Deus logo volte, ou melhor, volte não, porque nunca esteve em casa, né? Vá para casa e tenha uma vida normal. O nome dele é Levi, filho do pastor Ailton de Laís, neto do pastor Daniel, da irmã Lindóia. O pai do pastor Ailton também era pastor, mas já está na glória dos céus. Pedimos então que os irmãos orem. Lembramos aos irmãos também que estamos numa campanha para ajudarmos missionários que passam necessidade no campo paraibano. Pastor João Félix, que é o secretário executivo do campo paraibano, mandou uma mensagem de áudio para nós. Nessi passou essa mensagem para o grupo da igreja de um missionário que não tinha nada para comer, apenas 2 latas de sardinha. Quando o pastor João Félix apareceu lá com uma feira para esse missionário e para a sua família. E o missionário então agradece ao pastor João Félix em lágrimas, porque já não tinha mais o que comer, comendo essas 2 latas de sardinha, então ficaria sem mais nada para comer quando Deus então manda alimento para ele e para a família dele. É um áudio que o pastor João Félix mandou. Na verdade, são várias famílias missionárias que o pastor João Félix está atendendo na Paraíba. São missionários que eram mantidos por igrejas em São Paulo, Rio de Janeiro, e que devido à crise agora, essas igrejas não têm mais receita, a receita caiu, e quando acontece isso, lamentavelmente, os primeiros que sofrem são os obreiros, e de forma toda especial, os missionários. Então essas igrejas deixaram de mandar o sustento e esses missionários estão numa situação de muita carência. Irmãos, para que os irmãos tenham uma ideia, alguns desses missionários eram pessoas bem empregadas e bem remuneradas, que jogaram tudo para o alto, a fim de se dedicarem inteiramente à causa de Deus. Agora, eu também acredito piamente que Deus não deixa faltar. Ele levanta o seu povo, dinheiro vem de algum lugar e os seus obreiros e o seu povo são assistidos. Então, neste momento, nós podemos assisti-los. É claro que a nossa igreja também caiu a receita e caiu muito, mas tem se mantido. Não é? Deus faz milagres.
E graças a Deus que tem mantido a igreja, como tem dado à igreja condições de ajudar a pessoas que necessitam. Isso é milagre da graça do nosso Deus e da generosidade do povo de Deus. Nós faremos um levantamento também da oferta missionária, talvez no último domingo de julho, e esse dinheiro todo será encaminhado diretamente para esses missionários que nós conhecemos e que estão nessa situação crítica. Pedimos aos irmãos que também orem, é claro, pelos missionários da Convenção Batista Baiana, pois eu soube que os nossos missionários também estão passando por uma crise muito grande, a nossa convenção. Pastor Julival, que está mais ligado à associação, à convenção, está mais em contato com o pessoal, poderia nos dizer alguma coisa sobre a situação da nossa convenção hoje, pastor Julival, dos nossos missionários? Pastor Julival também. É porque as comunicações parece que foram interrompidas, eu não sei, mas eu soube que a situação é muito delicada. Pedimos aos irmãos então que orem, e os que puderem contribuam. Podem procurar Cláudio, irmã Ivanete e Carlos Gobira, que é o nosso tesoureiro, e o irmão Juarez, que é o nosso segundo tesoureiro. Neste momento nós ouviremos um solo vocal. O irmão Paulo Roberto louvará a Deus, e enquanto o irmão Paulo Roberto estiver louvando a Deus, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão dedicá-los ao Senhor. Então, ouçamos o irmão Paulo Roberto, momento de adoração e de consagração de dízimos, ofertas e também da vida. Está aqui Doane Anderson trazendo, é um filhinho ou uma filhinha? Filhinho, ao culto desta manhã. Parabéns a vocês, viu? Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
possamos descansar no Senhor. Meus irmãos, está conosco a irmã Marilene, perdão, irmã Marilene. A irmã Marilene esteve conosco no domingo passado, ela mora aqui pertinho, na rua Fernando Espíndola. Ela vem de Belo Horizonte, ou veio de Belo Horizonte, onde morou 40 anos, 47 anos em Belo Horizonte, agora voltando para sua terra. Ela aqui de Vitória da Conquista, voltando para a Vitória da Conquista, é membro de uma igreja batista em Belo Horizonte, e aqui pertinho encontrou a nossa igreja e me disse que está gostando da igreja. Essa igreja aqui é muito acolhedora, irmã Marilene. Eu não é querendo vender a minha sardinha não, viu? Mas é uma igreja acolhedora. E a irmã é muito simpática, então eu quero dizer que as portas estão abertas para a irmã. Sinta-se muito à vontade aqui na nossa igreja e sinta-se muito bem aqui conosco, porque é uma alegria muito grande tê-la conosco, irmã Marilene. Eu não esquecerei mais o nome. Anderson, Doane estão aqui para apresentar o seu filhinho à igreja, consagrá-lo a Deus. Pedimos então que venham aqui à frente, por favor, trazendo a garotinha também, que eu esqueci. Não, a filhinha, a irmãzinha, né? Irmãzinha que vai ter agora a responsabilidade de ajudar a mamãe com o irmãozinho. Esqueci o nome, né? Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Levi é o nome do filhinho dos irmãos Anderson, Doane. Está sendo trazido nesta manhã para ser apresentado à igreja e consagrado a Deus. É claro que já foi consagrado pelos pais. Aqui na igreja será apenas a apresentação de uma dedicação pública do Levi ao Senhor. Maria Eduarda, também aqui, já foi apresentada há um tempo atrás, e agora vai ter a responsabilidade de ajudar a mamãe, não é? Na criação do irmãozinho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome porque Tu és o Senhor da vida. Ninguém nasce se não for da Tua vontade. Todos nós entramos no mundo em razão de um decreto Teu. Tu mesmo decretaste a nossa entrada neste mundo. E temos absoluta certeza disso. Só sairemos deste mundo quando Tu mesmo nos chamares. Não há absolutamente nada que Tu não possas fazer. Tudo está sob o Teu controle, tudo está debaixo do Teu poder. O Teu domínio se estende sobre toda a criação. Portanto, neste momento, nós Te pedimos, ó Deus, que a vida de Levi seja conduzida por Ti. Que a Tua vontade seja feita plenamente nesta vida. Que Levi cresça sob os Teus cuidados. Que a Tua graça o alcance logo na infância. Que Levi conheça a Cristo como Senhor e Salvador pessoal nos seus primeiros anos de vida, para que toda a vida de Levi seja gasta no Teu altar, fazendo a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Te pedimos pelos seus pais, Anderson, Doane, que sejam instrumentos Teus para a formação
moral, para a formação intelectual e de uma maneira toda especial para a formação espiritual de Levi. Que eles vivam Cristo a cada instante diante dessa criança, para que ela cresça vendo Cristo espelhado dentro de casa através de seus pais. Nós também te pedimos por sua irmãzinha, que ela também cresça, ó Deus, sob os teus cuidados, cuidando do irmãozinho, zelando do irmãozinho, que a família toda, portanto, tenha a tua bênção, para que o Levi tenha um ambiente cristão onde crescer e onde te conhecer, para viver para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Pedimos pelos seus avós, ser com eles, toda a família, e ajuda-nos, ó Deus, a nós todos, a vivermos na tua dependência, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Parabéns, Duane. Maria Eduarda. Obrigado, irmãozinho. Bem, irmãos, eu peço que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 2 do livro das profecias do profeta Joel. Nós estamos pensando as promessas da Bíblia, as grandes promessas da Bíblia. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, momentos tão pesados, momentos de grande aflição, e grande aflição para todo mundo. No entanto, não há nenhuma razão pela qual nós que cremos nos afligirmos, nos inquietarmos ao desespero. Devemos ter muito cuidado para que essa maluquice que hoje há no mundo, o medo exacerbado desse vírus que está aí, nos atinja e roube de nós a nossa alegria, roube de nós a nossa paz, roube de nós a nossa esperança e roube de nós o louvor que somos devedores ao nosso Deus. De maneira alguma. Temos esperança, porque temos promessas, as promessas mais grandiosas, promessas feitas pelo nosso Deus. Aconteça o que acontecer, estamos dentro de uma vitória. E uma vitória plena, completa, cabal. Estamos dentro da própria vitória do Senhor Jesus. É certo que ele disse: estas coisas eu vos digo para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, que Salvador maravilhoso, tão franco, tão sincero. No mundo tereis aflições. Sim, aflições, porque a fome está aí, as doenças estão aí, a violência está aí, e sobre tudo isso, as perseguições ao povo de Deus estão aí. No entanto, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pois bem, estamos pensando com os irmãos as grandes promessas da Bíblia. No domingo passado nós pensamos a grande promessa do Redentor, Gênesis 3:15.
Vimos naquela oportunidade que o pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que o homem pecaria. E porque Deus sabia que o homem pecaria, Deus traçou o plano da redenção do homem lá na eternidade. O plano de salvação não foi ditado pela emergência ou pela carência do momento, mas foi ditado lá na eternidade, em razão do largo coração de Deus, do seu amor maravilhoso. Deus criou o homem para si mesmo. Logo, ele, sabendo que o homem pecaria, traçou o plano de redenção lá na eternidade, as três pessoas da Santíssima Trindade, naquilo que os teólogos chamam de conselho eterno da Trindade ou economia da Trindade. Essas três pessoas pensaram o nosso plano de redenção. E Cristo veio na plenitude dos tempos, e sacrificando a sua própria vida, obra esse plano maravilhoso, concretiza esse plano maravilhoso. Então o Espírito vem e aplica nas nossas vidas aquilo que foi pensado pelo Pai, que foi consumado pelo Filho, e agora nós, em razão da ação do Espírito, cremos e vivemos na esperança da vida eterna. Hoje nós pensaremos a segunda grande promessa da Bíblia, que é a promessa do Espírito Santo. Eu tenho plena certeza disso. Se nós cremos, é porque essa promessa se cumpriu. Se nós estamos aqui, é porque temos o Espírito de Deus habitando em nós. Se nós não tememos, é porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito que testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus, habita em nós. E nos dá plena convicção dessa verdade. Nós não somos órfãos de pai, porque o nosso pai jamais haverá de morrer. Deus é o nosso Pai eterno. Temos uma casa preparada para nós na eternidade. E quando os nossos dias aqui se findarem, nós seremos recebidos na casa do nosso Pai para sempre. Esta é a convicção que o Espírito que habita em nós nos dá. Peço aos irmãos que abram a Bíblia, portanto, no livro das profecias do profeta Joel. Livro das profecias do profeta Joel, versículos 28 a 32. Capítulo 2 do livro das profecias de Joel, versículos 28 a 32. Poderíamos ler dos versículos 18 ao 32, mas ficaremos apenas com esses versículos 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas eu estou em que versículo, por favor? Não, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito,
e nos restantes que o Senhor chamar. Meus irmãos, que promessa mais extraordinária do que esta nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia. Eis uma promessa que nos deixa pasmos. Quem faz a promessa? Deus. É aquele que não pode mentir que faz a promessa. Portanto, uma promessa que teria cumprimento. E que teve cumprimento. Uma promessa que se cumpriu no tempo e na história. E vocês sabem, quando essa promessa se cumpriu, foi no Pentecostes. Pedro, o grande apóstolo de Cristo, respondendo às multidões que entenderam erradamente o fenômeno que estava acontecendo em Jerusalém, quando o Espírito desceu para estar na igreja e com a igreja. Disse-lhes o que está acontecendo neste momento. É o que foi dito pelo profeta Joel. E Pedro então cita as palavras desse nosso texto. Ele as cita de maneira completa, integral, sem mudar uma vírgula sequer. Isso que está acontecendo é cumprimento de profecia. A promessa que Deus fez foi cumprida. Aliás, Cristo, no texto que nós lemos há pouco, capítulo 16 do Evangelho de João, também no capítulo 14, ele faz a mesma promessa. Só que ele diz que, para que a promessa que foi feita lá em Joel tivesse cumprimento, era necessário que ele experimentasse a cruz, que ele ressuscitasse dentre os mortos, que ele voltasse para o Pai. Então, quando ele chegasse lá no céu, ele e o Pai mandariam esse Espírito, o outro Consolador, para estar com os seus discípulos, com o seu povo. E ele diz uma coisa maravilhosa: o Espírito Santo viria para glorificar o seu nome, pois ele viria para nos lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e nos conduzir segundo toda a verdade, completando aquele ensinamento que o Senhor Jesus não fez aos seus discípulos, pelo simples fato dos seus discípulos não entenderem naquela oportunidade. Então o Espírito viria, nos iluminaria o entendimento, para que nós nos lembrássemos do que Cristo nos ensinou, e nos conduzisse a toda a verdade e em toda a verdade. Foi no Pentecostes que isso aconteceu, ele veio. E que Deus seja glorificado por isso, ele habita em nós. O Espírito de Deus habita em todo aquele que crê. Pois o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja de Roma, e por extensão a nós outros que chegamos depois, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Querendo com isso dizer que todo cristão verdadeiro é uma habitação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Pois bem, meus irmãos, isto posto,
Nós, nesta manhã, olhando para esse texto, veremos, primeiro, a promessa em si. O que Deus promete. Depois nós veremos a abrangência da promessa, a quem Deus faz a promessa. Depois nós veremos a densidade da promessa. Então veremos os efeitos da promessa. E para a conclusão nós veremos qual deve ser a nossa resposta à promessa. Primeiro, o que Deus promete aqui? O que Deus promete? O que Deus promete ao seu povo? Pasmem, irmãos. Deus nos promete Deus. Deus não nos promete alguma coisa que Ele tem. Deus nos promete a si mesmo, pois o Espírito que Ele mandaria seria o seu Espírito. Ou seja, o Espírito que viria seria a terceira pessoa da Santíssima Trindade, seria Deus. O Redentor é Deus, Cristo. E o Espírito Santo, também Deus. Noutras palavras, se nós cremos verdadeiramente, nós temos Deus em nós. Gosto de uma história que eu li sobre uma poetisa indiana que conversava com um missionário cristão. E os dois estavam numa pequena aldeia na Índia. Então, numa certa tarde, o sol se pondo, escondendo-se atrás das montanhas, pintando o céu de tudo o que é cor. Desperta na poetisa uma admiração profunda. E dirigindo-se ao missionário cristão que estava ao seu lado, lhe disse: mas isso não é grande demais para uma aldeia tão pequena, um cenário tão maravilhoso? Ao que o missionário de pronto lhe diz: muito mais maravilhoso do que isso é que o Deus eterno habita nos nossos corações. Nós, que não merecemos, temos Deus habitando em nós. Isso sim é maravilhoso. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós não glorificamos a Deus por isso. Muitas vezes não agradecemos a Deus por isso. Temos Deus habitando em nós, porque o que Deus nos promete neste texto é o próprio Deus. Que coisa maravilhosa! E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Derramarei o meu Espírito. Você é grato a Deus por isso? Habitação do Espírito Santo, habitação do próprio Deus. Nós habitaremos com Deus na glória eterna, não é verdade? No entanto, nós já temos Deus habitando conosco aqui.
Temos a glória em nós antes de mesmo estarmos na glória, porque temos o Deus da glória habitando em nós. Nós estamos tão preocupados em recebermos de Deus pão para o nosso estômago, e graças a Deus que Ele nos dá o pão de cada dia. Que não paramos para considerar o fato de que mais importante do que o pão que Deus dá para o nosso estômago é que Ele se faz presente no nosso coração. Bem, mas a verdade é que temos pouco tempo, porque parece que temos um tempo limitado de culto. Então vamos para o nosso segundo ponto. O que nos foi prometido? O Espírito, o próprio Deus. Deus nos dando Deus. O Espírito em nós é a própria experimentação de Deus em nós. É a própria experimentação do amor de Deus em nós. Deus nos dando o seu amor. Como diz Paulo, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Vamos agora ao nosso segundo ponto. A quem a promessa é feita? A promessa é feita ao povo de Deus. Ou seja, a promessa tem uma abrangência universal. Deus diz sobre toda a carne. E eu gosto disso. Sobre toda a carne. Isso significa que a humanidade toda é contemplada pela promessa? Não. Não se trata de toda a humanidade. Não se trata de todos os homens. Não se trata de todas as mulheres do mundo. Não se trata de todos os velhos. Não se trata de todos os jovens. Não. Trata-se de toda espécie de homens. Ou seja, Deus não faz nenhuma distinção entre homem e homem, entre mulher e mulher. Nenhuma distinção. Ou seja, o Espírito de Deus habita em todo o que crê. Em todo o que Deus chama a sua graça pela pregação do Evangelho, a todo aquele que Cristo veio salvar, todo esse haverá de ser habitado pelo Espírito de Deus. A promessa é feita a todos os eleitos de Deus, que Ele chama de toda a carne. Ele veio para ricos e pobres. Ele veio para brancos e pretos. Ele veio para sábios e ignorantes. Ele veio para bonitos e feios. Ele veio para baixos e altos. Ele veio para magros e gordos. Ele veio para livres e escravos. Ele veio para judeus e gentios. Ele veio para toda a carne, ou seja, Ele veio para toda espécie de homem. E se Ele veio para toda a carne, isso significa que para Deus todos prestam. Vindo de casa para cá hoje, conversando com Nessi a respeito da condição de penúria em que os pobres vivem neste mundo,
Dissemos, é por isso que Deus tem tanto cuidado dos pobres. Porque nós fazemos distinção entre pobres e ricos, ou não fazemos? É impressionante como nós fazemos essa distinção. E são precisamente os ricos que nos exploram. Eis porque Tiago, doutrinando, diz o seguinte: cuidado, não façam acepção de pessoas, não tratem os ricos como superiores e os pobres como inferiores, dando aos ricos preeminência na igreja, porque são os ricos que exploram vocês. Veja a situação do Brasil hoje. Os nossos governantes estão preocupados com a nossa saúde. Os nossos governantes estão lá preocupados com esses que estão morrendo aí nos hospitais, vitimados pelo Covid-19. Estão não. Nunca estiveram preocupados com a saúde pública, nunca. E querem que a pandemia se estenda por muitos e muitos meses, porque quanto mais miséria, mais dinheiro para eles. Essa é a verdade. Porque não estão nem aí para os menos favorecidos. Agora, Deus sim trata a todos da mesma maneira. Ele mandaria o seu Espírito sobre toda a carne. É por isso que na igreja de Deus ninguém deve ter preeminência, a não ser Deus. Na igreja de Deus devemos tratar a todos da mesma maneira, sem acepção nenhuma de pessoas. Todos prestam aos olhos de Deus, e assim todos devem prestar aos nossos olhos, pois todos temos o mesmo Espírito, todos temos o mesmo Salvador, e todos moraremos no mesmo lugar, a casa do nosso Pai. Tanto que não é a minha casa, é a casa do nosso Pai. Eu sou mais um entre tantos irmãos. Eu sou mais um entre tantos que creem no Senhor Jesus Cristo e que vivem na esperança da glória eterna. Então a promessa é feita aqui a toda a carne. Lembre-se, quando você olhar para o seu irmão, lembre-se que ele é a habitação do Espírito Santo. Foi por ele que Cristo morreu, assim como morreu por você. Devemos respeito mútuo, porque somos filhos do mesmo Pai, salvos pelo mesmo Salvador e habitados pelo mesmo Espírito. O que Deus nos promete? Deus nos promete Deus. Essa é a grande maravilha. Deus habita em nós, na pessoa do seu Espírito. Cristo disse: eu e o Pai viremos, habitaremos nele e o amaremos. Deus habita em nós, somos amados por Deus. E a prova de que Deus nos ama é que o seu Espírito habita em nós. Temos duas provas do amor de Deus para conosco. Uma é objetiva. Qual a prova objetiva do amor de Deus? Tangível, palpável. Vocês poderiam me dizer?
Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é capaz de olhar para a cruz de Cristo e não se convencer de que Deus o ama? Temos essa prova objetiva, tangível, palpável. Houve uma cruz, e naquela cruz morreu o Filho de Deus e morreu por nos amar. A cruz é a prova provada do amor de Deus para conosco. É a prova tangível, objetiva, palpável de que Deus nos ama. Mas é uma prova subjetiva. Eu posso olhar para a cruz e negar o amor de Deus ou não? Tem gente que faz isso, não é, César? Tem gente que olha para a cruz e nega o amor de Deus. Vocês sabiam que tem gente que olha para a cruz e diz que aquele que morreu na cruz era um lunático? Era um fanático? Era um megalomaníaco, ou seja, alguém com mania de grandeza? E que teve o seu sonho de grandeza interrompido pelo poder romano? Muita gente vê em Cristo apenas um impostor. Muita gente vê a cruz do Calvário como uma mentira, como um logro, como um blefe. E a maior mentira, o maior logro, o maior blefe da história. E que, portanto, nós cristãos que cremos em Cristo vivemos numa ilusão. A cruz não resolve os males da humanidade. Muita gente diz isso. No entanto, há uma segunda prova do amor de Deus para conosco. Essa é subjetiva. Essa é experimentada apenas por nós os que cremos. Essa é experimentada apenas por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E qual é essa prova subjetiva do amor de Deus para conosco? Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Ou seja, eu olho para aquela cruz e me convenço que aquele que morreu na cruz trouxe a minha redenção, que aquele que morreu na cruz me religa a Deus, me leva de volta para Deus. E porque eu posso crer nisso? Eu posso crer nisso porque eu tenho o amor de Deus no meu coração. Eu não posso negar isso, porque o Espírito de Deus que habita em mim me dá consciência de que Deus me ama. Então eu posso dizer aos irmãos que venha coronavírus, que venha bala perdida ou bala achada, que venha o que vier, eu não tenho medo, porque eu sei que Deus está comigo. E quando Ele não estiver mais comigo aqui, é porque estarei com Ele na glória eterna. Claro, por favor, eu tenho as minhas precauções. Quando eu sair daqui, vou botar máscara. Mas eu também tenho plena consciência que se Deus tem isso para mim, não tem máscara que resolva, não tem álcool gel, não tem mão lavada, não tem nada. Entretanto, o que é mais importante é que Ele me deu a salvação em Cristo Jesus, o meu bendito Salvador. Isso não é maravilhoso? O que Deus nos promete? Ele mesmo. A quem Deus promete? A toda a carne, ao seu povo, aos seus eleitos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, ricos, pobres, brancos, pretos, cultos, incultos, a todo o seu povo, a todos aqueles que Ele elegeu para a redenção. Agora, consideremos a densidade da promessa. Ele promete a quem? A si mesmo.
Ele promete a toda a carne, há uma abrangência universal. Pedro diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Nós cremos porque nós estamos dentro da promessa. Agora, a densidade da promessa. Deus promete o quê? Gotas de orvalho? É isso que Ele promete? Pingos de água? A uma terra sedenta? A densidade da promessa, o que Ele promete? Vimos que Deus promete? Deus prometendo-nos o seu Espírito, Deus promete a presença dEle conosco e em nós. Mas com que densidade, com que intensidade? Vejam, irmãos, Ele promete o seu Espírito sem medida alguma. Vocês percebem? Vejam o que o texto diz. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Vocês percebem? A construção gramatical, o texto diz que Ele derramaria o quê? Do seu Espírito? Não, diz que Ele derramaria o seu Espírito. Ele fala de uma efusão do Espírito, de um derramamento do Espírito. Ele fala de chuvas torrenciais descendo do céu. Ele fala de águas caindo que nem cascata. Ele não fala de gotas de orvalho, ele não fala de pingos de água, ele fala de uma efusão do Espírito, ou seja, Deus viria em plenitude para nós. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que orava a Deus para que os cristãos de Éfeso se conscientizassem de uma coisa, que eles tinham a plenitude de Deus. Eu não sei bem o que é isso não, sinceramente. Eu sei simplesmente que Deus se dá a nós de forma completa. É por isso que o apóstolo Paulo diz que orava pelos crentes para que eles fossem fortalecidos no homem interior, para que pudessem então receber toda essa carga, todo esse peso de glória e não explodirem. Eis a razão porque Cristo disse: eu não pude vos ensinar todas essas coisas agora, porque não suportaríeis receber todo esse ensinamento, toda essa gama de informação. Por quê? Porque se Ele mandasse tudo isso quando Ele estava na terra, sem a assistência do Espírito Santo de Deus nos seus discípulos, fortalecendo-os no homem interior, nenhum deles suportaria tamanho peso e haveria uma explosão. Tudo iria para os ares. Entretanto, Deus vem e nos fortalece no nosso homem interior pelo seu próprio Espírito, para que nós suportássemos esse peso de glória. E tem crente que olha para um ator de televisão e tem inveja dele. Tem crente que olha para o empresário e diz: ah, se eu tivesse esse dinheiro. Tem crente que olha para isso e para aquilo e tem inveja dessa pessoa. Irmãos, nós temos uma riqueza muito maior. Nós temos uma herança que não pode ser corrompida. Nós temos Deus em plenitude habitando em nós.
Lamentavelmente, nós não experimentamos isso porque somos estúpidos, somos rebeldes e não nos confiamos inteiramente a Deus e ao seu poder sobre as nossas vidas. O que nós precisamos não é mais de Deus em nós, mas nos entregarmos mais a Deus para termos mais da influência de Deus em nós. É isso que Paulo diz quando afirma, mas enchei-vos do Espírito. Nos entregarmos, nos submetermos, nos entregarmos docilmente às santas e santificadoras influências do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Temos Deus em nós. Todo crente é uma habitação do Espírito Santo. E temos Deus em nós em plenitude. Ele não deu o seu Espírito por medida. Primeira pergunta: o que Deus promete a si mesmo. Nós temos a Trindade eterna habitando em nós. A quem Deus promete? A todos os seus eleitos. A densidade da promessa, Deus em plenitude. E não apenas em plenitude, Deus para sempre. Enquanto estivermos neste mundo, o Espírito de Deus habita em nós. Pecamos muitas vezes. Quando pecamos, o Espírito de Deus é expulso de nós? Tem certeza? Sansão pecou. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não estava mais nele. E ele não sabia. Saul pecou, ungido para ser rei, ungido pelo Espírito de Deus, mas ele pecou. E diz que o Espírito de Deus se afastou dele, e da parte do Senhor veio um espírito maligno. E então, quando o crente peca, o Espírito de Deus se afasta dele? Não e não. E que Deus seja glorificado por isso, que nós só nos arrependemos do pecado, porque o Espírito de Deus permanece em nós. E nos leva a uma dor de alma tão grande quando nós pecamos, que nos voltamos então para a cruz do Calvário, para aquela fonte de purificação que jorra do lado ferido de Cristo, para sermos purificados pelo nosso Deus. O Espírito de Deus em nós leva-nos a odiarmos o pecado e a nos levantarmos dele ao pecarmos, pois temos provisão de purificação no sangue do Senhor Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, quais são os efeitos da promessa, do cumprimento da promessa cumprida? Quais são os efeitos? Quais são os efeitos? Veja o nosso texto que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Quais são os efeitos?
O primeiro efeito é que há uma renovação de vida. E eu gosto disso. Eu tenho 63 anos de idade. Dizem os especialistas aí que quem tem essa idade está em condição de risco. Vocês me perguntam se eu me vejo em condição de risco. A minha resposta é não. Eu não me vejo em condição de risco, até porque a vida é um risco, não é não? O que o apóstolo Paulo diz? Que somos entregues à morte todo dia. Como ovelhas somos levados ao matadouro. Você sabe se estará vivo amanhã? Vocês acreditam que Deus precisa de um vírus para nos levar para a glória? Condição de risco, coisa nenhuma. Eu gosto disso. Irmão Abisaí, irmã Ivanete, são os mais idosos aqui conosco hoje. Não a irmã Ivanete, mas o irmão Abisaí. Estou certo? Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto disso. Com 63 anos eu ainda posso sonhar. Com 63 anos eu ainda posso me ver útil à causa de Deus. Com 63 anos de idade eu ainda posso entender que Deus pode me usar. Com 63 anos de idade eu ainda posso dizer: conservo a minha alegria da minha adolescência. Conservo a minha força da minha adolescência. Eu posso dizer juntamente com Caleb: eu estou com 80 anos. Naquele tempo eu tinha 45, mas a minha força de ontem é a mesma força que eu tenho hoje. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que o seu corpo físico tinha o mesmo vigor do seu corpo quando ele tinha 45 anos, agora com 80. O que ele está dizendo é que a minha força nunca enfraquece. A nossa força é o Senhor. Ele veio em poder sobre nós. Vocês já ouviram falar do santo da banheira? Quem aqui já ouviu falar do santo da banheira? Nessi, a irmã. História belíssima. Um japonês que sofria de pênfigo. Pênfigo ou fogo selvagem. O corpo é tomado de bolhas, e essas bolhas queimam horrivelmente. E aquele homem tinha que viver dentro de uma banheira cheia de água com alguns sais para aliviarem as suas dores. Quando ele recebe o Novo Testamento, aquele Novo Testamento dos Gideões Internacionais, e ele vai lendo o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos e parte da Epístola de Paulo aos Romanos. Quando ele então chega àquela parte em que Paulo diz que devemos nos alegrar nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, a paciência leva à esperança, aquela coisa toda. Aí ele pega o Novo Testamento e joga fora e diz de jeito: esse que me deu esse livro devia estar querendo zombar de mim. Pois como alguém pode se alegrar nas suas aflições? Como eu poderia me alegrar dentro dessa banheira com tantas dores no meu corpo? E o tempo passa e ele novamente pega o Novo Testamento, pois ele diz o seguinte: esse Cristo de que o Novo Testamento fala morreu voluntariamente. Esse Paulo que escreveu essas coisas também sofreu por amor a Cristo, e eu estou sofrendo aqui involuntariamente. E continua a leitura do Novo Testamento. Então ele converteu-se ao Senhor Jesus. E glória a Deus, ele ficou curado. Certo, Nancy? Não, ele continuou morando dentro da banheira.
No entanto, todas as pessoas que iam visitá-lo ouviam o evangelho, e ele levou centenas e centenas de pessoas a Cristo Jesus e tornou-se conhecido como o santo da banheira. Isso é glória, não é não? O Espírito veio para nos dinamizar. O Espírito veio para nos fortalecer a partir do nosso homem interior. O Espírito veio para nos fazer testemunhas aptas do Senhor Jesus. O Espírito Santo veio para nos dizer que Deus está no controle, que Cristo é o Rei, que Cristo é o Senhor, que a cruz do Calvário resolve os problemas, os males da alma humana, que na cruz de Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados e salvação para as nossas almas. O Espírito veio para nos conduzir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Na igreja de Cristo, os velhos estão em paridade com os jovens. Há alguma vantagem entre jovem e velho? Nenhuma. Como não há nenhuma vantagem entre velhos e jovens. Sabem por quê? Porque os velhos sonharão e os jovens terão visões. Não é maravilhoso? Ele dinamiza uns e dinamiza outros. Ele dinamiza jovens e dinamiza velhos. Vocês sabem qual é a ruína mais bonita que existe? Vocês sabem? Tem gente que sai aqui do Brasil para conhecer o Coliseu Romano. Aquele prédio lá em ruínas, no centro de Roma. O Coliseu Romano. Dizem que é uma beleza. Eu nunca estive lá não. Mas dizem que é beleza. Talvez o pastor Julival, que anda muito pela Europa aí e tal, talvez já tenha ido ao Coliseu Romano. Outros saem do Brasil para conhecer o anfiteatro na Grécia. É uma coisa belíssima. Há muitas outras ruínas no mundo que despertam a curiosidade da humanidade. Mas qual é a ruína mais bonita do mundo? Vocês sabem qual é? É um velho, gente, cheio do Espírito Santo. É uma ruína. Mas é uma ruína belíssima. Pois Paulo diz, enquanto o nosso homem exterior vai se corrompendo, o homem interior vai se renovando. Isso não é lindo? Eu estou magro, eu já fui bem gordo, vocês sabem. Eu estou magro, não sei se em razão de doença ou de alguma outra coisa, eu não me sinto doente, mas falar. Eu estou magro. Aí Cláudio diz que quando eu estou com máscara, ele sabe que eu sou eu apenas por causa da cabeça. Ele diz, não há como não saber que é o pastor, não há outra cabeça tão grande quanto a dele. Eu até saio de perto quando Cláudio diz isso para não ter que sacudi-lo. Mas isso é verdade, gente. Vocês podem acreditar que já disseram que no passado que eu era bonito? É brincadeira? O que significa isso? É que eu estou em ruínas. No entanto, há uma esperança em mim que se renova a cada instante. O velho crente cheio do Espírito é a ruína mais bela que existe. Se a gente pudesse penetrar através da pele, a gente veria o quanto de beleza há naquele que crê no Senhor Jesus. Pois bem, qual deve ser a nossa resposta a isso? Qual deve ser a nossa resposta a isso? Qual é a sua resposta a isso? Deus lhe deu
a você, Deus deu o próprio Deus. Ele te deu a você generosamente e sem reserva alguma, pois Ele nos deu o seu Espírito sem limite, sem medida alguma. E Ele veio para nos dinamizar. Qual deve ser a nossa resposta a isso? O apóstolo Paulo responde: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, nos entreguemos a essa influência santa e santificadora, porque o Espírito veio sobretudo para nos modelar segundo a imagem do Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito de Deus é o grande escultor Cristo é o grande modelo. A palavra de Deus é o grande cinzel do Espírito. Pois o Espírito de Deus, olhando para o Senhor Jesus, fazendo uso da palavra, vai nos esculpindo segundo a própria imagem de Cristo, para que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Noutras palavras, o Espírito nos foi dado para a nossa santificação, pois Ele aplica maravilhosamente bem a obra pensada pelo Pai, consumada pelo Filho, nos nossos corações. Não somos salvos para sermos felizes, somos salvos para sermos santos. A nossa felicidade reside na nossa santidade. É a maneira em que somos santificados pelo Espírito que vamos conhecendo a verdadeira felicidade. Portanto, nos entreguemos docilmente às santas e santificadoras influências do Espírito que habita em nós, para que Cristo mais e mais resplandeça nas nossas vidas. Que a sua glória eterna seja vista em nós, para a glória de Deus Pai. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar? 349 do cantor cristão. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós parece que avançamos além do tempo permitido. No entanto, se tiver acontecido isso, eu peço perdão aos irmãos e não ao prefeito da cidade, viu? Porque estamos aqui em culto e eu peço que os irmãos me desculpem pelo abuso do tempo, mas o assunto ainda exigiria mais tempo para ser discutido. Vamos cantar? 349, Rica Promessa. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça. Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei.
deixarei para remir-te. Dei o meu sangue pelo teu nome, eu te chamei, meu para sempre. Tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Vamos orar. Vamos orar, pedir agora pela saúde da Ana Kathleen, a filhinha do pastor Alex. Vamos pedir pelo Levi, o filhinho do pastor Ailton. E vamos pedir pelos missionários, não apenas os da Paraíba, também os da Bahia, do Brasil e de todo o mundo, longe de suas famílias e muitos padecendo necessidade. Vamos pedir que Deus abra as portas dos céus e mande provisão para aqueles que estão na linha de frente, combatendo contra o pecado e contra o reino das trevas. Eu peço ao pastor Julival que, por favor, nos eleve a Deus nessa oração. Ana Kathleen, Levi e pelos missionários. Amém. 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 Meu Deus. Amém. Amém.
Meu Deus. Amém. Amém. Depois da oração silenciosa, os irmãos podem deixar vagarosamente. Aqueles que quiserem usar as portas aqui de trás podem fazer isso, estejam à vontade. No próximo domingo, se Deus quiser, nós teremos 2 cultos, o culto pela manhã e o outro culto às 4h da tarde. Então, próximo domingo, os 2 cultos dominicais acontecerão aqui na igreja, se Deus quiser. Bem, quarta-feira a gente suspendeu. Agora a gente pode fazer aqui uma rápida consulta aos irmãos. Agora, por favor, somente aqueles que quiserem e que virão aos cultos nas quartas-feiras. Quantos irmãos gostariam que nós voltássemos aos nossos cultos de oração presenciais aqui nas quartas-feiras? Por favor, a irmã Ivanete, conta aqui, por favor, irmã Ivanete. Levantem as mãos, os irmãos que estarão aqui. Bem, nós temos gente suficiente aqui para nas quartas-feiras estarmos aqui para os nossos cultos de oração. Hein? Os cultos serão aqui, viu? Não lá, aqui tem mais espaço, os irmãos vão poder ficar mais afastados. Então, quarta-feira nós teremos os nossos cultos aqui.